Por trás de uma tela e de uma voz gentil, pode se esconder um monstro que vocês nem imaginam. Vi esse homem pela primeira vez em um hotel que parecia ter saído de outra época. Para ser honesta, o lugar era muito sombrio e parecia que ninguém cuidava dele há séculos. Tinha aquelas chaves de bronze que ainda usam nos filmes de terror antigos, onde tudo parece esquecido pelo tempo. Nos carpetes do corredor ainda dava para ver marcas de cigarro queimado, como se ninguém tivesse dado a mínima para aquilo há anos. Eu esperava algo diferente dele. Não um lugar que desse a sensação de estar completamente fora do radar, como se não fizesse a menor diferença se você sumisse ali. Marcelo, que era com quem eu ia passar a noite, dizia que gostava de lugares assim porque fazia ele se sentir longe da agitação do mundo e isso deixava ele mais livre. Eu não perguntei o que queria dizer com aquilo, mas o jeito que falou, com aquela calma bizarra, ficou na minha cabeça. Marcelo tinha uma voz tranquila, grave, quase um sussurro, e um sorriso que não tomava o rosto todo, mas que tinha aquele ar sedutor e misterioso que tornava ele muito interessante, embora naquele momento tenha me causado uma sensação estranha. De longe, parecia um cara normal, o mesmo homem enigmático com quem eu vinha falando no último mês. Uns 50 anos, pálido, bem barbeado, alto, magro e com roupas que de longe dava para ver que eram caras, assim como o perfume que usava. Mas quando eu olhava mais de perto, tinha algo esquisito nele. Não era só o jeito quieto, mas como se movia de forma suave demais, com uma calma que parecia forçada, como se estivesse segurando alguma energia por dentro. Não sei explicar, só era estranho. A gente se conheceu num aplicativo no mês anterior. Eu morava sozinha num apartamento bem precário num subúrbio da Pensilvânia. E minha vida financeira estava um caos naquela época. Eu trabalhava como garçonete numa lanchonete que me pagava um salário de miséria, que mal dava para o aluguel e para a comida. Foi aí que uma colega de trabalho me falou desse aplicativo, onde você podia conhecer homens mais velhos e solitários para ser uma sugar baby. No começo, achei que isso soava meio... Sabem, como a profissão mais antiga do mundo, se é que vocês me entendem, mas ela me explicou como funcionava. Disse que não precisava ser algo físico, que eu podia ser uma sugar baby virtual, porque alguns homens só queriam uma garota jovem para conversar e ter companhia. Foi assim que conheci Marcelo. No início, a gente só conversava por FaceTime de vez em quando, e para minha surpresa, era um homem muito interessante, educado, um cavalheiro, e com aquele ar misterioso que era, sim, atraente. Por isso, quando me chamou para a gente se ver pessoalmente depois de umas semanas de papo, eu aceitei na hora. Marcelo era homem de negócios e era óbvio que a vida dele ia muito bem. Era bem generoso com os presentes. Digamos que em um mês eu recebi dele o que levaria 4 meses para ganhar na lanchonete. Então, o que mais eu podia querer? Mesmo assim, desde que cheguei naquele hotel velho dos anos 50 que marcou, senti que tinha algo estranho no ar. Eu sugeri que a gente fosse para outro lugar, um bar mais normal, mas ele ficou parado e insistiu que tinha preparado uma coisa especial no quarto dele, um lugar mais privado, onde ninguém ia nos incomodar. Eu concordei só por educação e entrei no prédio com ele, pensando que talvez tivesse preparado uma noite romântica. Dentro do elevador, notei que tudo estava num silêncio absoluto. Sem música, sem vozes, nada. Só a respiração constante dele e o zumbido chato daquele elevador antigo. Marcelo me olhava fixamente sem virar a cabeça, só passando os olhos por mim, com os lábios meio apertados. O clima ficou tenso no caminho. Eu sabia que não era de falar muito, mas aquilo era diferente. Tinha um ar pesado ao nosso redor, algo que parecia o anúncio de uma coisa ruim. Quando chegamos no 9º andar, dei de cara com um corredor longo e vazio que cheirava a mofo. Marcelo andou na minha frente até o quarto 914 e, sem pensar 2 vezes, abriu a porta de uma vez e fez sinal para eu entrar. Eu travei por 1 segundo.
O quarto não era nada do que eu imaginava. Não era aconchegante, nem romântico, nem de longe normal. No centro tinha uma mesa para dois, mas sem nada em cima. As cadeiras estavam parafusadas no chão e cortinas grossas tapavam as janelas, deixando entrar só uma luz amarela, fraca e fria. Na mesma hora, senti um cheiro esquisito no ambiente. No começo, não identifiquei direito, mas era algo azedo com cheiro de metal, tipo um ralo velho misturado com moeda podre. Fiquei parada no meio do quarto, tentando entender o que eu estava vendo. E então, Marcelo entrou atrás de mim e bateu a porta. Assim que ouvi o clique da fechadura, eu congelei. Não foi só pelo barulho, mas pelo jeito que fez, como se estivesse começando algo que já tinha ensaiado. Tirou o casaco devagar, dobrou com cuidado e colocou na cadeira. Eu não sentei, não conseguia. Meu corpo já sabia que algo estava muito errado, antes mesmo da minha mente entender o quê. Perguntei que diabos estávamos fazendo ali. Marcelo me disse para relaxar, que aquela noite era para a gente dividir algo honesto e que não tinha maldade nenhuma nisso. O tom dele era calmo demais, suave demais, e isso me deixou ainda mais nervosa. A voz que ouvia naquele momento parecia mais enigmática, só que de um jeito sinistro. Enquanto eu continuava ali, parada, foi até um armário, abriu e tirou um estojo pequeno de couro preto, tipo aqueles de médico. Deslizou o estojo pela mesa bem na minha frente, revelando uma fileira de ferramentas afiadas, todas limpas, brilhantes e arrumadas. Senti um nó na garganta. Perguntei, mais alto, o que era aquilo e que diabos ia fazer com aquelas coisas. E foi aí que a verdade terrível apareceu na minha frente. O rosto de Marcelo mudou completamente. Não sorria mais de um jeito gentil. A expressão ficou sombria e parecia satisfeito, como se soubesse que o teatrinho tinha acabado e que agora podia ser quem realmente era. Mas o que mais me chocou não foi a mudança dele, e sim o que veio depois. Do nada, se jogou em cima de mim e me empurrou. Senti o impacto atrás dos meus joelhos quando bateram na cadeira e eu caí sentada. Tentei levantar, mas passou a perna em mim e, num movimento só, me derrubou na cadeira de novo. Minha cabeça bateu na madeira e eu fiquei muito tonta. Então segurou meus braços com força e amarrou meus pulsos nos apoios da cadeira com umas tiras de couro. Eu tentei levantar, tentei lutar, mas não dava. Não tinha como eu me soltar daquelas tiras. Mesmo assim, eu gritei, me debati, mas a cadeira estava presa no chão, então não adiantava nada. Meu corpo entrou em pânico total e minha mente ficou girando entre o medo e não acreditar no que estava acontecendo. Com o rosto bem perto do meu, sussurrou que a minha luta só deixava tudo melhor. A tensão no quarto parecia aumentar, como se o ar estivesse ficando mais pesado. Respirava rápido, ofegante, e se ajoelhou na minha frente, olhando minhas mãos com muita atenção. Tocou meus dedos de leve, como se estivesse analisando um instrumento valioso. Depois, começou a falar com calma, como se estivesse dando uma aula. Explicou que sempre começava pelos dedos, porque são fáceis de mexer, são familiares, e as pessoas não fazem ideia do quanto de dor os nervos aguentam antes de desmaiar. O ar sumiu dos meus pulmões. "Por favor, para!" Eu implorei com a voz tremendo, mas Marcelo, na maior naturalidade, inclinou a cabeça, deu um sorrisinho e perguntou se eu não preferia que começasse pelos dedos dos pés, que talvez fosse mais divertido. Eu desabei. Comecei a chorar sem parar, sabendo que não ia parar por nada, que não importava o quanto eu pedisse, ia fazer aquilo de qualquer jeito. Foi para isso que me trouxe aqui. Eu estava nas mãos dele. Levantou devagar, foi até a mesa e pegou um bisturi. Não foi nada dramático, não foi brusco, nem gritou. Só escolheu a ferramenta com cuidado, como um cirurgião. E então, colocou a lâmina no meu dedo mindinho. Senti que meu coração ia explodir, mas tudo aconteceu muito rápido. Eu não gritei, não chorei, não implorei. Só fechei os olhos com toda a força, esperando o que vinha.
Apertou forte e rápido, sem parar. E a dor subiu para um nível insuportável, uma queimação branca, intensa, que parecia me rasgar por dentro. Mas isso não foi o pior. O pior foi ver Marcelo segurando meu dedo na frente da boca, como se fosse um doce, e morder. Não mastigava, só mordia devagar, com aquela calma assustadora, em silêncio. Eu mordi meus lábios para não gritar, mas a dor era demais. O sangue começou a escorrer, quente e grosso, e encharcou minha mão. Resmungou algo sobre o sabor, falando que os nervos ficam mais gostosos quando a vítima está acordada, como se estivesse curtindo o momento. Depois, passou para o próximo dedo, sem pressa, olhando cada um devagar antes de continuar. Quando chegou no dedo do meio, eu tremia tanto que sentia o couro da tira cortando minha pele. Não tem como descrever aquela dor. Só posso dizer que foi a pior que eu já senti na vida. Fiquei tonta, quase desmaiando, enquanto via Marcelo comer com aquela cara de satisfação. A cada mordida, soltava um gemido profundo, como um animal devorando sua presa. Naquele momento, com o rosto molhado de lágrimas e a dor cortando minha voz, eu perguntei, por quê? Por que estava fazendo aquilo? Eu achava que não ia responder, mas respondeu. Disse que comer alguém vivo era o único jeito de sentir o que o outro sente, que quando o corpo morre, o sabor também morre. Disse que eu era perfeita, porque era jovem e saudável, que minha carne era macia e cheia dos nutrientes que o corpo perde quando envelhece. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Aquele homem era um louco, um maldito psicopata canibal que se alimentava de mulheres jovens. Continuou falando, dizendo que sentia o gosto do meu medo no meu sangue e que achava delicioso. Eu quis gritar, mas minha garganta estava seca e a sensação de perder tanto sangue me fez sentir que eu ia apagar a qualquer momento. O cheiro no quarto ficou insuportável. Não era mais só metal e carne crua. Parecia ter um cheiro podre vindo dele. Mas aí, algo inesperado aconteceu, como se tivesse sido possuído. Marcelo se afastou de mim de repente. Estava suando, com os olhos esbugalhados e a boca pingava sangue. Começou a andar de um lado para o outro, sem conseguir parar quieto, como se algo estivesse torturando ele por dentro. E foi de repente. Num segundo estava calmo, em êxtase, me explicando como um professor o quanto era delicioso me comer viva. No segundo seguinte, estava desesperado, atormentado, como uma fera na jaula. Eu vi Marcelo bater na própria cabeça, tropeçar e resmungar algo que eu não entendi. De repente, num ataque de fúria, pegou outra ferramenta da mesa, mas foi tão sem jeito que tropeçou e derrubou várias outras no chão. Essa era mais longa e fina. Tonta e fraca como eu estava, não consegui ver direito o que era. Só sei que começou a vir na minha direção com passos firmes, mas antes de me alcançar, parou. As pupilas dilataram e o rosto pareceu se contorcer. Então, sem aviso, largou a ferramenta e caiu no chão, agarrando a cabeça com as mãos. O peito subia e descia sem controle, como se fosse explodir. Começou a rosnar, um som quase animal. Tentou falar alguma coisa e depois caiu de lado, ficando ali, imóvel, em silêncio. Nada era mais assustador que aquele silêncio. Eu não sabia se tinha morrido, se estava vivo ou se só estava esperando para terminar o serviço. Eu estava em pânico, com dor, presa e sangrando muito. A única coisa que eu conseguia pensar era no meu pulso esquerdo, que estava encharcado de sangue. Percebi que se eu quisesse sair dali viva, a hora era aquela. Então juntei toda a força que me restava. Respirei fundo, segurei o ar e tentei deslizar minha mão direita para fora da tira de couro. A outra doía demais, seria impossível. Levei uns minutos, mas com muito esforço eu consegui me soltar. Com a mão livre, desatei a outra. Quando a tira finalmente soltou minha mão esquerda, a dor foi quase insuportável. Caí no chão, acabada, e me arrastei até Marcelo. Ainda respirava, bem fraco, e eu ouvi suas últimas palavras num sussurro: "Não vai ainda."
A voz saiu abafada e aquilo me deu uma descarga de adrenalina. Levantei num pulo e procurei o cartão-chave no casaco dele. Achei num bolso de dentro e fui cambaleando até a porta. Abrir aquela porta foi como sair de um pesadelo. Eu caí no chão, sentindo que ia desmaiar, mas eu sabia que tinha que sair dali de qualquer jeito. Me arrastei pelo corredor, deixando um rastro de sangue para trás. Gritei por ajuda com toda a minha força até chegar nas escadas. Ali, me apoiei no corrimão e não me pergunte como. Consegui descer os 9 andares, escorregando em cada degrau. Foram 9 andares de puro desespero. Com a vista embaçada, continuei descendo, torcendo para sair daquela loucura. Quando finalmente cheguei no saguão, a recepcionista, que estava quase dormindo na mesa dela, ficou paralisada quando me viu. Meu estado devia estar tão horrível que a mulher deu um grito de pavor e tapou a boca com as 2 mãos, com os olhos arregalados de medo. "Ajuda", consegui dizer, e vi ela pegando o telefone. Depois disso, eu desmaiei. Quando acordei, já estava na emergência. Eu perdi 3 dedos para sempre, e o quarto sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Eu não parava de tremer, mesmo com a morfina, e naquela noite eu dei meu depoimento para a polícia. Investigaram o hotel e acharam o quarto, as facas, o meu sangue e até DNA de outra pessoa na cadeira, mas nada de Marcelo. Disseram que devia ter fugido antes da polícia chegar, mas eu sabia a verdade. A loucura dele saiu do controle. E essa foi a única razão pela qual eu estou viva. A polícia não achou nenhum rastro dele, mas 3 semanas depois, outra garota de 20 anos desapareceu do mesmo jeito. Acharam ela numa garagem abandonada fora da cidade, sem os dedos e com outras partes do corpo faltando. 1 mês depois, conseguiram pegá-lo. Encontraram Marcelo cozinhando alguma coisa num fogareiro no meio do nada. Disse aos policiais que eles estavam interrompendo o jantar. Quando viram o que estava na grelha, os policiais ficaram em choque. Era uma perna humana, uma perna de mulher. No julgamento, só sorriu e não negou nada. Disse que não é assassinato quando se caça para comer e que todo mundo deveria provar um dia como a carne de uma garota jovem é deliciosa e faz bem para o corpo. Eu quase vomitei quando ouvi aquilo. Depois de tudo, nem preciso dizer que apaguei o aplicativo e nunca mais pensei em ser uma sugar baby. Hoje vivo com as cicatrizes físicas e emocionais daquele dia, mas pelo menos vivo para contar essa história e alertar outras garotas sobre os perigos que podem estar escondidos por trás de uma tela aparentemente segura. Até que ponto a maldade de alguém pode chegar para conseguir o que quer? Descobri da pior maneira possível que, para alguns, destruir a vida de outra pessoa é apenas um meio para atingir um fim. Assim que conheci o Ricardo, soube que ele era diferente. Conseguia ver a bondade brilhando nos olhos dele. E isso, depois de 7 anos vivendo ao lado do monstro com quem me casei, me deixou com uma vontade imensa de encontrar alguém que realmente me tratasse bem. Ricardo parecia ser essa pessoa. Conheci-o numa cafeteria, quando mal tinha coragem de olhá-lo. Mas ele tomou a iniciativa, se aproximou, se apresentou. E foi ali que tudo começou. Ricardo era um cara de 55 anos, 28 anos mais velho que eu. Mas aparentava estar muito bem para a idade. Era um homem de negócios recém-chegado na cidade que passava horas naquele lugar falando de planos e projetos, como se o dia fosse o seu melhor amigo. Quanto mais tempo passava com ele, mais claro ficava que o queria na minha vida. Marcamos de sair no mesmo dia em que nos conhecemos, e desde então não paramos de nos ver. Ricardo me tratava como uma rainha, e os lugares aonde ele me levava eram realmente dignos de uma. Por vários meses fomos muito felizes, pelo menos era o que parecia. Sentia-me a mulher mais sortuda do mundo e quase não acreditava que um homem tão bonito e bem-sucedido continuava solteiro naquela idade.
Ricardo nunca se casou, nem teve filhos. Ele dizia que teve vários relacionamentos, mas que seu trabalho sempre acabava sendo um problema para as mulheres, e por isso nunca formou uma família. No entanto, ele me garantia que comigo se sentia pronto para dar esse passo. Era o homem dos sonhos, mas o trabalho dele era sem dúvida um problema. Obrigava-o a viajar muito, e toda vez que ele ia embora, meu coração ficava em pedaços, como se alguém arrancasse um pedacinho do meu peito e levasse para o outro lado do mundo. Depois de 6 meses juntos, Ricardo me deu a notícia de uma nova viagem. Dessa vez, o destino era Omã, e ele ficaria 4 dias fora. Era a primeira vez que ele viajava para o Oriente Médio desde que começamos a sair, e a preocupação com a segurança dele logo tomou conta de mim. Mesmo assim, ele me garantiu que tudo daria certo e que não tinha com o que me preocupar. Ele disse que já tinha ido lá antes e que sabia como lidar com qualquer risco. Finalmente, ele partiu, prometendo voltar no domingo. Só que nesse dia, o voo dele nunca apareceu no painel de chegadas. Liguei para a companhia aérea, procurei informações, mas ninguém conseguia me ajudar ou dar qualquer notícia sobre ele. Pensei em ligar para a polícia, mas sabia que Ricardo não ia gostar nem um pouco. No negócio dele, existiam coisas que talvez não fossem totalmente legais. Ele mexia com algo relacionado a ouro, alguma coisa assim. E embora nunca tenha me contado os detalhes, sabia que nesse tipo de negócio, às vezes é preciso dar um jeitinho na lei. Mesmo assim, depois de uma semana sem notícias do Ricardo, estava finalmente me preparando para procurar as autoridades. Mas foi aí que recebi uma mensagem do celular dele, a primeira em quase 10 dias, já que o aparelho tinha ficado desligado esse tempo todo. Meu coração disparou quando vi o nome dele na tela, mas a mensagem não era, nem de longe, o que esperava. Ele dizia que estava sendo mantido como refém e que exigiam um resgate de $200 mil. Falou que estava seguro por enquanto, mas que os sequestradores queriam o valor total em 2 semanas. E não tinha como ele conseguir isso sozinho de onde estava. Ele tinha sido sequestrado. Senti meu coração apertar e o pânico tomou conta de mim. Ricardo me disse que os sequestradores o mantinham sob ameaça. Ele me pediu para tentar pegar essa grana no banco ou de qualquer outra forma, e que assim que voltasse para os Estados Unidos, me devolveria tudo. Naquela mesma tarde, tomada pelo medo e desespero, transferi todas as minhas economias para a conta que ele indicou, mas isso cobria só uns 2/3 do valor. Ainda faltava muito. Pedi dinheiro emprestado para os meus irmãos, sem contar o motivo, e vendi tudo de valor que tinha. Doei plasma, vendi meu cabelo, peguei empréstimos com juros absurdos e fiz o impossível para juntar a grana toda, faltando só 2 dias para o prazo acabar. Assim que consegui o valor total, transferi imediatamente para a conta que ele passou. Confiava totalmente no Ricardo. Sabia que ele tinha muito mais dinheiro que aquilo, então não duvidei nem por um instante que ele me devolveria tudo quando voltasse. Só queria que aquele pesadelo acabasse e que ele estivesse ao meu lado de novo, são e salvo. Não demorou para Ricardo me ligar, dizendo que já tinham o libertado. Senti como se pudesse respirar de novo ao ouvir aquelas palavras, principalmente quando ele disse que estava pegando um voo de volta para casa naquela mesma tarde. Então, novamente, fui ao aeroporto esperá-lo, mas de novo ele não apareceu. Liguei sem parar para o número dele, mas só dava caixa postal. Naquele momento, o pânico começou a me dominar. 1000 coisas horríveis passaram pela minha cabeça, mas o meu maior medo era que os sequestradores tivessem decidido matá-lo mesmo depois de receber o dinheiro. Esse pensamento gelou a minha alma, e foi então que corri para a polícia e contei absolutamente tudo. Eles me ouviram com atenção, mas em vez de ajuda, me deram uma notícia que me destruiu. Tinha sido vítima de um golpe. No começo não acreditei. Fiquei insistindo que Ricardo estava em perigo e que ele nunca, jamais, faria uma coisa dessas comigo.
Foi aí que eles me mostraram vários boletins de ocorrência de outras mulheres que tinham caído no mesmo golpe, aplicado pelo mesmo homem. Quando vi aqueles papéis, senti meu mundo desabar. Ricardo nunca me amou. Ele só queria o meu dinheiro. Achava que meu ex era cruel. Mas o que ele fez foi a coisa mais cruel que alguém já fez comigo na vida. Senti-me uma completa idiota, mas o policial foi compreensivo e prometeu que iria rastrear o golpista e recuperar o máximo possível do dinheiro. Passei todas as informações que tinha, mas quase nada adiantou. Ricardo tinha mentido sobre tudo, até sobre o próprio nome. Ele nem me deixava tirar uma foto dele. Dizia que era uma regra do trabalho, por segurança. Mas o que ele não sabia era que eu tinha tirado uma foto. Apenas uma, enquanto ele dormia no meu sofá. Na hora, achei a cena fofa e não resisti. A foto era para ser só para mim, uma lembrança para quando ele estivesse longe. Mas, naquele momento, ela se tornou a peça-chave para que a justiça fosse feita. Mostrei a foto para o policial, que a jogou no sistema. Não levou nem um minuto para o programa encontrar a correspondência. Um ex-presidiário de outro estado. Acontece que o nome dele não era Ricardo. Ele se chamava Ernesto e tinha uma ficha criminal enorme, incluindo falsificação, roubo e estelionato. Demorou algumas semanas, mas eles o localizaram em um hotel com outra garota. Quer dizer, eles tentaram prendê-lo porque ele conseguiu escapar. Mas a moça foi detida e as contas bancárias dela foram congeladas. Consegui recuperar uns 60% do que ele me roubou, o suficiente para pagar os empréstimos e guardar um troco. Mesmo assim, saí no prejuízo de uns $80 mil. E o pior não foi o dinheiro, foi nunca ter um ponto final na história. Ricardo, ou melhor, Ernesto, continuava por aí, solto, mudando de identidade e enganando outras mulheres como eu. Tentei seguir em frente, mas não dava. Sentia uma bola de raiva crescendo dentro de mim, que não ia embora e não me deixava viver. Depois de um mês assim, entendi o que realmente precisava fazer. Fui até a prisão onde a namorada do Ernesto estava. Descobri que ela era cúmplice dele, não mais uma vítima. O nome dela era Michele. Ela continuava apaixonada por ele, protegendo-o, por isso se recusou a cooperar com a polícia. Preferia passar 10 anos na cadeia a entregar qualquer informação sobre ele. Olhando para ela através do vidro, só senti pena. Via o olhar de apaixonada e sabia que ele a manipulava do mesmo jeito que fez comigo. Tentei conversar, usar a razão, mas ela não queria ouvir. Então comecei a contar tudo o que Ernesto me dizia quando estávamos juntos. Cada elogio, cada declaração de amor, as coisas que ele falava na cama. Repeti palavra por palavra, na esperança de que ela percebesse que ele tinha dito o mesmo para ela. Aos poucos, a armadura dela foi quebrando, até que um último comentário a desmontou por completo. Sabe aquela frase? Meu coração dispara. Nunca entendi o que isso significava de verdade até te conhecer. Michele ficou em silêncio, sem acreditar. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Ele dizia exatamente a mesma coisa para ela. É na rua Harding, número 413, em Columbus, Ohio. Vou entregar essa informação para a polícia, ela disse, com a voz carregada de raiva. Naquele mesmo dia, Ernesto foi preso e agora enfrenta uma sentença de 9 anos. Um tempo que acho curto demais para todo o estrago que ele fez e todos os corações que ele quebrou. Esse homem enganou pelo menos uma dúzia de mulheres, usando sempre a mesma história. Ele não era rico, nem perto disso. Era um pobre coitado que bancava uma vida de luxo, fazendo as vítimas acreditarem que era um empresário de sucesso, enquanto torrava o dinheiro que tinha acabado de roubar de outra mulher. Hoje, olhando para trás, percebo que a experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou algo valioso sobre confiança e sobre minha própria força. A cicatriz ainda dói, mas carrego comigo a certeza de que sobrevivi ao pior
e que outras mulheres estão mais seguras com ele atrás das grades. Vocês já sentiram que algo era bom demais para ser verdade? Eu senti, e ignorar esse pressentimento quase me custou a vida, transformando um sonho no meu pior pesadelo. Meu nome é Sabrina, e eu tinha 22 anos quando tudo isso aconteceu. Era estudante do 3º ano de jornalismo na Universidade da Geórgia. Eu corria atrás daquele sonho de descobrir a verdade e contar histórias que importassem. Meus dias eram uma correria, saltando entre salas de aula, me preparando para provas e comendo miojo para economizar cada centavo. Minha vida era simples, moletons de brechó, uma cama barulhenta no dormitório da faculdade e vídeos no TikTok sobre minhas noites caóticas de estudo que mal chegavam a 50 visualizações. Minha bolsa de estudos cobria a faculdade, mas eu vivia sempre no limite financeiro. Aluguel, livros, material. Teve uma vez que meu notebook simplesmente morreu e eu chorei na biblioteca. Dinheiro sempre foi escasso na minha vida. Eu tinha amigos, a gente ria de memes bobos, mas no fundo eu me sentia sozinha. Queria alguém que me enxergasse de verdade, que visse a Sabrina real, não só a estudante estressada. Depois do caos diário, eu ficava acordada de madrugada, rolando o feed no meu celular rachado, vendo outras pessoas viverem suas vidas aparentemente perfeitas, enquanto me sentia presa na minha própria vida miserável. Foi nessa época que comecei a sentir algo estranho, como se alguém me observasse pela janela, mesmo morando no 3º andar. Eu ignorei. Provavelmente era só meu cérebro cansado, né? Mas olhando para trás, sei que aqueles arrepios eram como um aviso da minha própria intuição. No dia seguinte, em um encontro de ex-alunos que quase desisti de ir, conheci ela, a mulher que prometeu consertar tudo, mas que mudou minha vida de formas que eu jamais poderia imaginar. Então, lá estava eu, quase desistindo daquele encontro de ex-alunos na faculdade. Sinceramente, preferia estar no meu dormitório assistindo Netflix. Mas me arrastei até lá. Vesti o único vestido apresentável que tinha e entrei naquele evento sofisticado, cheio de lustres e vinho de graça. Foi lá que a conheci. Camila. Ela devia ter uns 40 e poucos anos. Usava um blazer impecável e tinha o cabelo perfeito, como se tivesse saído de uma revista. Dirigia um carro de luxo reluzente e se apresentou como uma importante consultora financeira. Eu era só uma universitária sem dinheiro, então a confiança dela me atingiu como um holofote. Ela focou em mim como se eu fosse a única pessoa na sala e, com os olhos fixos nos meus, se inclinou e disse: Sabrina, você tem algo especial, algo raro e único. Minhas bochechas ficaram vermelhas na hora. Ninguém nunca tinha me elogiado daquele jeito. Ela perguntou sobre meus sonhos com o jornalismo e eu desabafei tudo, sentindo que ela realmente se importava. No final da noite, deslizou o número dela na minha mão e disse: Vamos jantar, quero saber mais sobre você. Voltei para o meu dormitório flutuando, como se tivesse ganhado na loteria. Poucos dias depois, Camila me levou a um restaurante super chique, daqueles que o cardápio nem mostra os preços. Me senti deslocada nos meus sapatos de salto emprestados, mas ela me fez sentir como se eu pertencesse àquele lugar. E ainda me surpreendeu com um presente, um vestido de seda que custava uns $500. Você merece brilhar, Sabrina, disse ela. Fiquei de boca aberta. Quem faz isso por uma garota que acabou de conhecer? Ela começou a me mimar de um jeito impressionante. Quando viu meu celular quebrado, me entregou um iPhone 14 novinho, com a maior naturalidade, como se não fosse nada demais. Quero que você tenha o melhor, disse ela. Começamos a sair e rapidamente engatamos um relacionamento sério. Preciso confessar que era minha primeira vez com uma mulher, mas com Camila parecia tão natural, tão perfeito. Logo depois, ela se ofereceu para pagar meu aluguel em um apartamento bonitinho fora do campus.
para que eu não tivesse mais que aguentar a vida no dormitório. Toda semana, ela me mandava $300 por aplicativo para roupas ou qualquer coisa que me fizesse sorrir. Eu olhava aquelas notificações e pensava, é assim que o amor se parece, né? E sim, preciso admitir, me apaixonei perdidamente por ela. Camila não era só alguém que me sustentava, ela era minha namorada, alguém que via meu verdadeiro eu e queria me valorizar. As mensagens dela iluminavam meu celular o dia todo. Como está minha estrela? Ou pensando em você. Eu sorria feito idiota, respondendo com emojis de coração. Pela primeira vez, não estava preocupada com contas ou me sentindo sozinha. Eu tinha ela. Mas aí, como geralmente acontece com tudo que parece perfeito, pequenas coisas começaram a parecer estranhas. Camila me mandava mensagem o tempo todo, perguntando onde eu estava e com quem. Se eu estava na biblioteca, ela mandava, estudando muito, né? Mesmo eu não tendo contado para ela onde estava. Uma vez, estava tomando um café com um amigo e ela ligou dizendo, você está naquela cafeteria da Broad Street, né? Meu estômago se apertou. Como ela sabia? Tentei levar na brincadeira, pensando que talvez eu tivesse comentado sem perceber, ou que ela era apenas muito intuitiva. Afinal, era minha namorada, ela se preocupava comigo. Numa tarde, eu estava voltando da aula a pé e meu celular vibrou com uma mensagem dela. Olha para trás. Me virei com o coração disparado, mas não havia ninguém. Só a calçada vazia e as luzes da rua piscando. Disse a mim mesma que era só uma brincadeira, mas minha mão tremia enquanto eu respondia. Ha, 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 você me pegou. Ela respondeu com um emoji de piscadela e eu ignorei o desconforto. O amor deveria ser emocionante, não assustador, certo? Olhando para trás, eu deveria ter ouvido aquele pressentimento, aquela voz sussurrando que algo não estava certo, porque o que começou como um conto de fadas estava prestes a se tornar um pesadelo do qual eu não conseguiria escapar. Sabe aquele momento em que o amor começa a parecer uma prisão? Bem, era aí que eu estava, alguns meses depois de começar a namorar Camila. No entanto, eu ainda dizia a mim mesma que ela era a melhor coisa que já tinha me acontecido. Agora, tentava equilibrar a faculdade com esse relacionamento intenso, enquanto os presentes continuavam chegando. Tênis novos, um Apple Watch elegante, até $1.000 por transferência para um notebook novo. Ela dizia, estou cuidando de você, Sabrina. Você é minha estrela. Eu sorria com aquelas mensagens e sentia meu coração quentinho, pensando que era isso que significava ser amada. Mas lentamente, aquele calor começou a esfriar. Camila foi se tornando cada vez mais controladora. Ela queria saber de tudo. Todos os dias me mandava mensagem. Qual é sua agenda? Onde você vai? Que horas chega? Vou te ligar nesse horário para ter certeza de que você está em casa. Eu enviava meus horários de aula, meus turnos na cafeteria, até quando ia comer pizza com amigos. Se eu não respondesse rápido o suficiente, meu celular explodia. 5, 10, 20 mensagens como: você está bem? Por que não responde? Onde está? Me manda sua localização. Eu tentava levar na brincadeira dizendo: amor, eu só estava na aula, e coisas assim. Mas a voz dela no telefone ficava ríspida. Eu me preocupo, Sabrina. Não me faça ficar preocupada. Aos poucos, comecei a sentir que vivia numa agenda que ela tinha criado para mim. Depois, a coisa ficou estranha com meus amigos. Comentei que ia sair com minha melhor amiga, a Amanda, e o rosto de Camila se fechou. Essa garota é um problema, ela dizia. Você não precisa de pessoas como ela quando tem a mim. Uma vez, ela me disse para parar de falar com Amanda de vez, alegando que ela estava com ciúmes de nós duas. Eu discuti com ela, mas Camila simplesmente me mandou $200 pelo aplicativo com um bilhete. Compre algo bonito e esqueça ela. Continuei falando com Amanda, mas comecei a esconder, como se estivesse fazendo algo errado, como se tivesse uma mãe controladora para prestar contas.
Mas, sem dúvida, a parte mais perturbadora era que Camila sempre sabia onde eu estava. Eu estava estudando na biblioteca e ela me mandava mensagem. Espero que esses livros não estejam te estressando. Eu não tinha dito que estava lá. Ou estava na academia e ela ligava. Malhando, né? Não exagere. Minha pele se arrepiava. Me perguntava, será que eu comentei? Achava que ela estava adivinhando. Cheguei a verificar as configurações do buscar meu iPhone, já que ela tinha me pedido para compartilhar minha localização, mas não conseguia me livrar da sensação de que ela via mais do que eu estava compartilhando. Dizia a mim mesma que era amor, que ela era apenas protetora, mas parecia que eu estava sendo vigiada o tempo todo, como uma borboleta pregada num quadro. As coisas pioraram quando ela começou a comentar nas minhas publicações do Instagram, antes mesmo de eu apertar compartilhar, perguntando quem estava me mandando mensagens, por que curtia a foto de um cara qualquer. Uma vez, postei uma selfie e ela me mandou mensagem. Essa camiseta é bonita, mas não use na rua. Eu ainda estava no meu apartamento, não tinha ido a lugar algum. Minhas mãos ficaram suadas, mas reprimi o sentimento pensando, ela é minha namorada, é normal que se preocupe. Eu sempre encontrava uma desculpa para justificar o comportamento dela, ignorando meu próprio desconforto. Então, chegou a noite que ainda me causa arrepios. Eu estava no meu apartamento com as luzes apagadas, só rolando o feed do TikTok, quando meu celular vibrou. Era mensagem de Camila. Por que sua janela está aberta? Naquele momento, congelei. Minhas persianas estavam entreabertas, mas eu morava no terceiro andar. Fui até a janela com o coração batendo forte e olhei para baixo pela fresta da persiana. Lá estava ela, parada do outro lado da rua, olhando para minha janela com o rosto iluminado pelo brilho do celular. Fechei a persiana com um puxão, com a respiração ofegante e mandei mensagem. O que você está fazendo aí? Ela apenas respondeu, vigiando minha garota. Tentei me convencer de que era um gesto carinhoso, mas não consegui dormir naquela noite. Aquele momento ficou comigo como uma farpa que eu não conseguia tirar. Eu ainda era louca por Camila, mas comecei a me perguntar se o amor deveria ser como uma sombra da qual você não consegue se livrar. Ela me tinha na palma da mão, mas eu continuava dizendo a mim mesma que era apenas o jeito dela de me amar. Até o dia em que tudo desmoronou. Meu celular começou a dar problema. Ficava lento demais e a bateria morria em horas. Carregava à noite, mas ao meio-dia já estava em 10%. Não tinha como comprar um novo. Não com os presentes de Camila já me fazendo sentir que devia tudo a ela. Então levei o aparelho a uma loja de concertos perto do campus, esperando uma solução rápida. O cara atrás do balcão, um técnico de óculos, mexeu um pouco no celular e depois me olhou de um jeito estranho. Tem um aplicativo aqui, ele disse, rastreando sua localização, suas mensagens, até suas ligações. Alguém está observando tudo o que você faz. Meu coração parou. Peguei o celular com as mãos trêmulas e vi. Um aplicativo oculto que eu nunca tinha instalado, enterrado nas configurações. Camila tinha feito isso. Todas aquelas vezes que ela sabia onde eu estava e o que fazia. Não era amor nem intuição, era controle total. Me senti enjoada, como se tivesse levado um soco no estômago. Eu a amava, confiava nela, e ela, em troca, estava me espionando como se eu fosse propriedade sua. Fiquei sentada no meu apartamento, olhando para aquele aplicativo, com o meu mundo inteiro desmoronando. Digitei uma mensagem com os dedos tremendo. Você estava me rastreando. Não posso acreditar nisso, Camila. Acabou. Apertei enviar, esperando que ela implorasse ou se explicasse. Em vez disso, ela me ligou por FaceTime imediatamente. Seu rosto preencheu a tela, calmo e com um sorriso que me gelou o sangue. Você não pode me deixar, Sabrina, disse ela com a voz gélida. Você não vai. Vou sim, eu disse, tentando parecer firme. Acabou. Não quero te ver nunca mais.
Desliguei com o pulso acelerado, sentindo como se tivesse acabado de provocar alguém muito perigoso. Em seguida, bloqueei o número dela. Naquela madrugada, por volta da meia-noite, alguém bateu na minha porta. Meu estômago se apertou, mas me levantei e olhei pelo olho mágico. Camila estava lá. Seu rosto estava sem expressão. "Abra a porta, Sabrina", ela disse. A voz era suave, mas firme. "Precisamos conversar." Eu não queria, mas parte de mim ainda sentia que devia algo a Camila depois de tudo que ela tinha feito por mim. Achei que talvez, se eu explicasse, ela me deixaria em paz. No fundo, esperava que nossa conversa terminasse de forma civilizada, mesmo com toda a raiva que sentia pela descoberta do aplicativo. Mas eu estava completamente errada. Camila não era do tipo que aceita um não. Abri a porta e ela entrou, pegando meu celular da mesa antes que eu pudesse reagir. "Você acha que pode ir embora? Acha que pode me deixar assim?" disse ela com uma dureza nos olhos que me deu calafrios. Não havia nenhum traço da mulher que eu amava naquele olhar frio. De repente, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Camila tirou uma arma da bolsa, apontou para mim e sem piscar atirou. A dor na minha cabeça foi aguda, mas rápida, e depois escuridão total. Quando abri os olhos novamente, eu estava numa cama de hospital, com a cabeça toda enfaixada e conectada a vários aparelhos. 2 semanas tinham se passado desde aquela madrugada. Depois descobri que uma vizinha do andar de baixo ouviu o disparo e viu Camila saindo do meu apartamento. Ela imediatamente subiu para ver o que tinha acontecido e me encontrou no chão com um tiro na cabeça, agonizando e por um fio. Felizmente, os médicos conseguiram salvar minha vida, ainda que por pouco. Agora, Camila está cumprindo pena de 23 anos de prisão por tentativa de homicídio. Embora eu tenha conseguido reconstruir minha vida, ainda tenho alguns problemas por causa da lesão cerebral que a bala me deixou. Mas sou grata por ter escapado da morte. Acima de tudo, sou grata por ter escapado da prisão de controle e medo em que vivia, porque aprendi da pior forma possível que o amor verdadeiro não te prende como propriedade, mas te dá asas para voar. Nossa intuição funciona como um sistema de alerta interno, um aviso silencioso que insistimos em ignorar, especialmente quando a verdade que ela revela é aterrorizante demais para aceitar. Descobri da pior maneira possível que esse alarme jamais deve ser desligado. Em 2018, eu era apenas uma garota comum de 19 anos, cursando faculdade, trabalhando em uma cafeteria monótona e saindo com meus amigos nos fins de semana para nos divertir pela cidade. Não tinha traumas, grandes preocupações e enxergava a vida e o futuro de forma muito positiva. Porém, tudo mudou radicalmente em uma noite de sábado quando, por puro tédio, resolvi me aventurar no mundo dos encontros online e conheci um homem que virou minha vida de cabeça para baixo. Após uma semana exaustiva entre provas da faculdade e meu trabalho na cafeteria, decidi relaxar um pouco e me permitir uma noite em casa, assistindo filmes na Netflix e comendo besteiras. Contudo, depois de um tempo, senti um impulso interno de fazer algo diferente, algo emocionante que quebrasse minha rotina. Foi assim que, após refletir um pouco, tive a brilhante ideia de baixar o famoso aplicativo de encontros Tinder. Afinal, todo mundo usava e pensei que talvez fosse divertido conhecer alguém novo e passar o tempo. Enquanto deslizava o dedo pela tela, vendo perfis e fotos de homens de todos os tipos, de repente vi a foto dele. E ela chamou minha atenção imediatamente. O nome dele era Carlos, um cara muito atraente, embora bem mais velho que eu. Mas isso adicionou curiosidade extra, pois nunca tinha saído com homens mais velhos, apesar de ele não ser tão velho assim. Tinha 42 anos, mas era realmente muito bonito. Carlos era alto, de pele clara e olhos verdes.
O cabelo já mostrava alguns fios brancos, e ele possuía uma espécie de ar misterioso e vampiresco que despertou muita curiosidade em mim. Imediatamente deslizei para a direita e poucos minutos depois recebi a notificação de que tínhamos dado match. Isso significava que Carlos também tinha se interessado por mim. Fiquei muito animada e senti um arrepio percorrendo meu corpo enquanto lia sua primeira mensagem. Olá, Valentina, você é linda. Gostaria muito de te conhecer. Que tal sair comigo hoje à noite para tomar alguma coisa? Não pensei duas vezes e aceitei na hora. Ele perguntou onde eu morava, disse que podia vir me buscar, mas falei que era melhor nos encontrarmos no lugar. Não me pareceu prudente que um estranho soubesse onde moro. Então, combinamos de nos encontrar em um restaurante de sushi bem aconchegante no centro da cidade. Me arrumei com cuidado, escolhendo meu melhor vestido. Queria causar boa impressão e parecer o mais atraente possível. Eu morria de vontade de conhecer aquele homem misterioso que encontrara no Tinder e ver o que podia resultar dali. Quando cheguei ao lugar, ele já me esperava em uma mesa. As fotos não mentiam. Era mesmo muito atraente. No entanto, conforme a noite avançava, percebi que ele não era apenas bonito, mas também charmoso e divertido. Sabia como manter uma conversa interessante e sempre tinha uma resposta inteligente para cada um dos meus comentários. Parecia ser um homem muito culto e tinha histórias fascinantes sobre suas viagens pelo mundo. Eu estava encantada com sua companhia. Ele cheirava maravilhosamente bem, e aquela aura meio vampiresca da qual falei no início podia ser sentida com mais intensidade com ele ali, na minha frente. No final da noite, me sentia atraída por ele de todas as formas. Foi um verdadeiro cavalheiro, então aceitei que me levasse em casa. Ao estacionar, me despedi com um beijo carinhoso na bochecha. Também não queria ir tão rápido, mas morria de vontade de sair com ele novamente. Então, quando me convidou para nos vermos outra vez, não hesitei nem por um segundo. Esse foi apenas o primeiro de vários encontros. Nos vimos várias vezes nas semanas seguintes, mas sempre em lugares públicos, restaurantes, cafés, cinema. Em uma ocasião, fomos até visitar o zoológico. Não importava aonde fôssemos, eu sempre me divertia horrores com ele. Carlos me fez perceber a enorme diferença entre sair com um homem maduro e sair com alguém da minha idade, já que nossas conversas eram sempre fascinantes e divertidas, e ele parecia saber de tudo. Podíamos começar a conversar sobre absolutamente qualquer assunto e o papo sempre seria ótimo. Me sentia cada vez mais atraída por ele, e a cada oportunidade ele deixava mais claro que essa atração era mútua, mas estava respeitando o meu tempo, e isso eu achava muito fofo da parte dele. No entanto, depois de várias semanas, ele finalmente me convidou para sua casa para um jantar íntimo. Aceitei, encantada, pois realmente morria de vontade de conhecê-lo em um ambiente privado, e não só no sentido que vocês estão imaginando, mas também conhecer a vida dele, a casa dele. Eu queria saber tudo sobre ele. Com tudo isso em mente, chegamos à sua casa, que ficava em uma área residencial nobre da cidade. Ao chegar, fiquei surpresa com o quão sofisticado era o lugar. A decoração era tão chique que parecia ter saído de uma revista de design de interiores. Naquele momento, percebi que meu apartamento era um lixo e que eu era realmente pobre. Carlos me serviu uma taça de vinho e seu sorriso encantador me fazia sentir que estava no lugar certo. O jantar foi delicioso, mas conforme a noite avançava, notei algumas coisas que me deixaram um pouco inquieta. Primeiro, notei que havia uma série de símbolos estranhos espalhados pelas paredes da casa. Coisas que pareciam tiradas de um livro de ocultismo. E a outra coisa eram algumas estatuetas que pareciam figuras demoníacas, sendo que uma delas, por sinal, parecia estar me encarando fixamente. No entanto, quando perguntei sobre isso, Carlos apenas riu e me disse que eram algumas lembranças que havia trazido de suas viagens a lugares exóticos. A resposta dele não foi muito convincente, mas não quis ficar pensando muito no assunto.
Talvez ele tivesse um tipo de hobby de colecionar coisas desse tipo, mas bem no fundo havia uma luzinha vermelha piscando que me fazia sentir que algo não estava totalmente certo naquele lugar. Afinal, aquilo se encaixava na descrição da casa de um vampiro, mas, de novo, decidi ignorar tudo e apenas aproveitar a noite ao lado dele. Depois do jantar, ele me levou a uma espécie de salão privado. Era o espaço mais íntimo da casa, um lugar que ele descreveu como aconchegante, mas que para mim pareceu mais sombrio e sinistro. Lá havia uma coleção de livros antigos e artefatos estranhos que pareciam saídos da época medieval. Sobre isso, ele me explicou que era um grande fã de artes ocultas e que gostava de estudar sobre culturas antigas e suas crenças. Enquanto ele falava sobre isso, ficou de costas para mim para pegar um objeto que queria me mostrar. E nesse momento, peguei um livro que me chamou muito a atenção, já que era feito de couro e parecia ser muito antigo. Mas, ao abri-lo, me deparei com algo muito perturbador. O livro estava cheio de fotografias de garotas jovens como eu, nuas, com o corpo coberto pelos mesmos símbolos que eu tinha visto nas paredes da casa, e deitadas com os braços e pernas esticados sobre o que parecia ser um pentagrama, daqueles usados em rituais satânicos. Fiquei tão nervosa que o livro caiu das minhas mãos e as fotos se espalharam pelo chão. Então Carlos se virou e percebeu o que tinha acontecido. Por um instante, nós dois nos olhamos em completo silêncio. Meu coração começou a disparar e minha cabeça estava uma bagunça. Juro que naquele momento, a única coisa que meu corpo me gritava era: sai correndo daqui. E quem dera eu tivesse dado ouvidos aos meus instintos, porque assim não teria dado a ele a chance de usar todo aquele charme e aquela lábia que tinha para anestesiar meus neurônios com uma daquelas explicações que ele sabia dar e que facilmente convenceriam qualquer garota ingênua como eu. Ao ver meu choque, Carlos estendeu as mãos para frente sem dar um passo e me pediu gentilmente que me acalmasse. Disse que não era o que eu estava pensando. Me explicou que se tratava de um ritual espiritual e que aquelas garotas que vi faziam aquilo voluntariamente, como uma espécie de iniciação. De alguma forma, ele me convenceu de que não havia nada de errado naquilo e que apenas documentava esses rituais porque sentia um grande fascínio por esse tipo de coisa. E como havia dito antes, falou que só gostava de colecionar coisas relacionadas ao oculto, mas nada além disso. Além disso, me garantiu que aquelas fotos tinham sido tiradas em um ritual espiritual que presenciou na Escócia. Mais uma vez, a explicação dele não me convenceu totalmente, mas ele tinha um bom argumento. E a verdade é que eu queria acreditar nele. Eu precisava. Ele me estendeu a mão e eu a peguei. Então me beijou. Era a primeira vez que isso acontecia. Depois do beijo, perguntou se eu estava bem e disse que, se eu quisesse, poderia ficar com ele naquela noite, mas se não me sentisse segura, ele me levaria para casa. A verdade é que, quando fui para a casa dele, eu tinha a expectativa de que algo a mais acontecesse naquela noite, mas depois do incidente me senti tão desnorteada que pedi para ele me levar ao meu apartamento. Então, como um verdadeiro cavalheiro, concordou e me levou até meu prédio. No caminho quase não conversamos, mas, de vez em quando, Carlos acariciava minha mão e sorria para mim. Aquele sorriso era hipnótico e fazia todo o meu ser se acalmar. No entanto, ao descer do carro depois do beijo de despedida, ele sorriu para mim de novo. E nesse momento notei um brilho nos olhos dele que, longe de me aquecer, me deu um calafrio estranho. Mesmo assim, como uma verdadeira tola, ignorei novamente. Mas logo entenderia, da pior maneira, que nunca devemos ignorar nossa intuição. Ao chegar em casa, fechei a porta e me encostei nela, tentando processar o que tinha visto naquela noite. Por mais que tentasse, não consegui dormir. Os símbolos na casa dele, as fotos, as marcas estranhas nos corpos daquelas mulheres, tudo parecia saído de um filme de terror. Assim que acordei,
decidi investigar mais sobre Carlos. Comecei a procurar na internet, a verificar seu perfil nas redes sociais e a buscar qualquer coisa que tivesse a ver com ele, mas não encontrei nada alarmante ou comprometedor. Ainda assim, por algum motivo, isso não me tranquilizou. Havia algo dentro de mim que me dizia para ser cautelosa, mas por outro lado, eu queria confiar nele. Realmente gostava de Carlos. Por isso, simplesmente deixei o assunto de lado e tentei não pensar mais nisso. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Carlos me convidando para uma festa em sua casa. Me disse que seria uma noite especial e que queria que eu fosse como sua acompanhante. No começo, hesitei um pouco, mas depois aceitei. Queria muito esquecer o que aconteceu da última vez e que tudo voltasse a ser como antes daquele dia. Então, no dia da festa, me arrumei muito bem. Vesti um lindo vestido e o esperei na entrada do meu prédio. Ele não demorou a chegar e fomos. Ao entrar no lugar, a primeira coisa que notei foi que havia mais gente do que eu esperava. Todos pareciam conhecer Carlos muito bem. E a atmosfera, desde o início, foi estranha, como se houvesse uma espécie de tensão oculta no ar. Mais uma vez, minha intuição me dizia que eu estava em perigo, mas teimosa como sempre, a ignorei de novo. A noite continuou, e em um momento Carlos me levou para um quarto afastado e me disse que tinha algo importante para me mostrar. Ao entrar, vi um altar com velas acesas e mais daqueles símbolos estranhos. Aquilo me deu um nó enorme no estômago. Mais ainda quando vi que no centro desse altar estavam desenhados os mesmos símbolos que eu tinha visto nas fotos que ele me disse ter tirado na Escócia. Meu coração começou a bater muito rápido, mas tentei manter a calma. Não queria que ele percebesse o quão nervosa eu estava naquele momento. Então ele me disse que naquela noite não tinha sido totalmente sincero comigo, porque não queria me assustar. E começou a falar sobre um grupo ao qual pertencia, uma espécie de sociedade secreta que buscava poder e conhecimento através de rituais antigos. Ao ouvir isso, tudo começou a fazer sentido. Meu coração começou a disparar. De alguma forma, eu sabia que não estava ali por acaso. Então me lembrei de todas aquelas garotas que vi nas fotos e tudo ficou claro na minha mente. Aquelas mulheres não estavam lá por vontade própria. Ele as tinha levado, assim como estava fazendo comigo agora. Me dei conta de que, durante todo esse tempo, ele estava simplesmente me manipulando, preparando o terreno para chegar a este dia. Perguntei do que se tratava tudo aquilo, e diante da minha pergunta, ele sorriu de uma forma muito sinistra e me disse que naquela noite eu saberia de tudo. O pânico começou a tomar conta de mim, mas me fiz de desentendida e tentei arranjar uma desculpa para sair daquele lugar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, outra pessoa entrou no quarto. Era um homem mais velho, com uma presença muito intimidadora. Carlos me apresentou como a convidada especial, e o homem disse a ele que já era hora de começar. Carlos me pegou pelo braço e me levou para outro cômodo, um maior e mais escuro. No centro havia um círculo desenhado no chão com o que parecia ser sal. E de repente, um monte de pessoas vestidas com túnicas pretas começou a chegar. O ar começou a ficar pesado e por um momento parei de sentir minhas pernas. Tentei me soltar de Carlos, mas ele me segurou com muita força. Eu estava entrando em pânico e já não conseguia mais disfarçar. Tudo em que conseguia pensar é que eu tinha sido uma completa idiota. Tinha todos os sinais na minha frente e decidi ignorá-los para perseguir uma ilusão estúpida. Foi então que vi uma porta entreaberta no final da sala e aproveitei um descuido de Carlos para me soltar do aperto dele e correr em direção à porta. Corri com toda a força que eu tinha, deixando os saltos para trás no corredor. Ouvi os gritos atrás de mim, mas não parei nem por um instante. É incrível o que a adrenalina pode fazer. Nunca fui uma grande corredora, mas naquela noite, juro que nem o maior velocista do mundo conseguiria me alcançar. Felizmente tenho uma memória espacial muito boa,
e sabia exatamente por onde tínhamos entrado. Então corri a toda velocidade até encontrar a saída no meio da escuridão. Saí descalça na rua e atravessei para entrar em um restaurante japonês que ficava do outro lado, e de lá chamei um táxi para me levar à delegacia. Uma vez na delegacia, contei tudo o que tinha acontecido. Mas acontece que, sem provas concretas, eles não podiam fazer muita coisa. Naquela noite não quis voltar para meu apartamento, pois tinha muito medo de que Carlos fosse me procurar lá. Então fui para a casa dos meus pais e comecei a pesquisar sobre seitas e sua simbologia ocultista. Foi assim que descobri que essa célula a qual Carlos pertencia era conhecida por fazer sacrifícios rituais de animais, mas a ala mais radical estava ligada a casos de sacrifícios humanos. Infelizmente, nunca consegui reunir informações ou provas suficientes para incriminar Carlos. Bloqueei o número dele e deletei meu perfil do Tinder, mas de qualquer forma, para minha sorte, ele nunca mais tentou entrar em contato comigo. No entanto, alguns anos depois daquele incidente aterrorizante, fiquei sabendo que ele havia falecido em um acidente de carro em 2020. Hoje, entendo que aquela experiência me ensinou a maior lição da minha vida. Nossa intuição é nosso mecanismo de defesa mais poderoso. Quando ela sussurra que algo está errado, não devemos questionar. Devemos apenas ouvir e agir. Às vezes, é essa voz interior que pode significar a diferença entre a vida e a morte.